Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo para mais uma aula de língua portuguesa e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é a transitividade verbal. Deixa aí seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Caramba, hein? Que trânsito! É claro que eu não vou falar sobre esse tipo de trânsito hoje, apesar disso aqui ter muita coisa a ver com o que a gente vai estudar hoje. Se você observar o trânsito aqui atrás, você vai perceber que o conceito de trânsito é justamente dar sequência ao caminho, é você prosseguir no seu trajeto. É claro que muitas vezes no trânsito, o carro acaba parando e não dando sequência ao seu caminho. Transitividade verbal é justamente perceber quando o verbo ele precisa que o seu caminho prossiga na oração e quando não é necessário. E a gente vai ver os casos de transitividade verbal a partir de agora. E o primeiro deles é o verbo de ligação. E na minha última aula eu expliquei justamente, de forma minuciosa, a diferença entre o verbo de ligação e os verbos significativos. Vou deixar aqui o card para você ir lá conferir e voltar para começar essa aula. Se você já assistiu a última aula e já voltou, se liga que eu vou revisar aqui rapidamente o verbo de ligação. Esse é um verbo que liga o sujeito à sua qualidade ou estado de espírito. Por isso que o nome dele é verbo de ligação. No predicado, esse verbo não é a palavra principal. Ele não traz o conceito principal dentro do predicado. A palavra principal do predicado é a qualidade ou o estado de espírito que ele está ligando. Nesse caso, o verbo de ligação ele é enfraquecido em relação ao seu sentido. Veja só o exemplo. Gustavo parece chateado. Gustavo é o sujeito e o predicado parece chateado. Nesse predicado, a palavra principal é justamente esse estado de espírito de Gustavo, chateado. O verbo parecer é um verbo de ligação. Ele liga o sujeito ao estado de espírito dele ou uma qualidade. Por exemplo, Gustavo é legal. O verbo ser aqui estaria ligando Gustavo a uma qualidade. Esse é o verbo de ligação. Ele liga o sujeito a uma qualidade ou estado de espírito. E a partir de agora, eu vou falar sobre os verbos significativos e a sua transitividade. E é importante que você entenda que transitividade verbal tem a ver com o fato do verbo precisar ou não de complementos. Eu vou te explicar e já te adianto que são 4 tipos de verbos diferentes. Lembra do carro que eu te falei que para no meio do caminho, que não dá sequência ao seu percurso? Esse é o verbo intransitivo. Ele já tem o seu sentido completo. Ele não precisa de complementos para dar sequência ao seu sentido. Veja só o exemplo. Carlos chegou. Carlos é o sujeito, chegou é o predicado, que é composto apenas pelo verbo chegar. Esse verbo já tem o seu sentido completo, já deu a entender completamente a ação verbal. Chegou. É suficiente. Agora, eu posso adicionar sentido usando adjuntos adverbiais. Só que esses sentidos são opcionais. Eu posso usar ou não. Veja só, Carlos chegou cedo. Cedo é um adjunto adverbial de tempo. Foi quando ele chegou. Carlos chegou rápido. A forma como ele chegou. Então temos aqui um adjunto adverbial de modo. E assim eu poderia colocar vários outros. A mesma coisa acontece com o verbo ir. Eu fui para casa. Eu fui. Acabou. Verbo ir nos dá a entender a ação verbal de forma completa. Agora, para casa já é um adjunto adverbial de lugar. Os verbos intransitivos são completos, não precisam de complementos verbais, mas podem ser acrescidos de adjuntos adverbiais. Os próximos verbos são chamados de transitivos, porque são como o carro que segue o trânsito, que segue o seu caminho. Eles não têm um sentido completo, eles precisam que objetos, que complementos verbais deem seguimento ao seu sentido. São o transitivo direto, transitivo indireto e o bitransitivo. O verbo transitivo direto, ele não é completo em si mesmo. Ele precisa de um complemento verbal para dar sequência ao seu sentido. E esse complemento se chama objeto direto, porque não faz uso de preposição. Não tem preposição no complemento do verbo transitivo direto. Vamos ver aqui o exemplo. Representantes da empresa fizeram uma solicitação.
Os representantes da empresa é o nosso sujeito. Fizeram uma solicitação é o predicado. E temos nesse predicado um verbo significativo, o verbo fazer, que detém aqui o sentido principal dentro do predicado. Agora, apesar de ter o sentido principal, não é um sentido completo. Eu não posso dizer os representantes da empresa fizeram, porque fica vago. Vem a pergunta, fizeram o quê? E a resposta é justamente o complemento, uma solicitação. Aqui, uma solicitação é o objeto direto, complemento do verbo fazer. Eu ainda poderia seguir isso através de outro expediente. Quem faz, faz alguma coisa. Entre a repetição do verbo fazer, quem faz, faz, e alguma coisa, eu não tenho nenhuma preposição. O verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento, mas nesse complemento não vai ter preposição. O funcionamento do verbo transitivo indireto é muito parecido com o funcionamento do verbo transitivo direto, só que o complemento verbal vai ter uma preposição. Veja só o exemplo. Nós precisamos de reforços. Sujeito nós e o predicado precisamos de reforços. Temos o verbo precisar, verbo significativo, e que detém aqui o sentido principal desse predicado. Também não é completo. Nós precisamos é insuficiente. Precisa de um complemento. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Agora, entre a repetição do verbo e alguma coisa, nós temos a preposição de. Precisamos de reforços. Esse de indica que isso aqui é um objeto indireto, complemento de um verbo transitivo indireto. Eu preciso de quê? De novo aparece a preposição na pergunta. Então, o objeto indireto, que é o complemento do verbo transitivo indireto, vai apresentar uma preposição. Estamos pensando em você. Estamos pensando, aqui é uma locução verbal, são dois verbos no lugar de um. Ele também precisa de um complemento, porque estamos pensando. Estamos pensando em quê? Preposição em. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Preposição em. Em você é o objeto indireto, complemento do verbo transitivo indireto pensar. Então, veja só, o verbo transitivo indireto precisa de um complemento que tem preposição. E temos também o verbo bitransitivo. Ele precisa de dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Vamos ver aqui um exemplo. Ele falou tudo para ela. Ele é o nosso sujeito. Falou tudo para ela é o predicado. Temos o verbo falar, significativo e com sentido incompleto. Quem fala, fala alguma coisa para alguém. Alguma coisa, tudo. Tudo aqui é o objeto direto, sem preposição. Para alguém. Aqui já tem a preposição para. Para ela. Para ela, objeto indireto. Quem fala, fala o quê? Nesse caso, tudo. Objeto direto. Para quem? Para ela. Objeto indireto. Então, verificando de mais de um jeito, nós conseguimos concluir que o verbo falar, ele é um objeto. Olha só a doideira aqui. O verbo falar, ele é um verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Eu vou deixar para você aqui uma tabela resumindo todo o conteúdo. O verbo de ligação liga o sujeito a uma qualidade. O verbo intransitivo não precisa de complemento. O transitivo direto precisa de um complemento sem preposição, objeto direto. O transitivo indireto precisa de um complemento com preposição, objeto indireto. E o bitransitivo vai precisar dos dois complementos, o objeto direto e o indireto. E aí, a aula foi boa? Você gostou? Então eu vou precisar agora de uma transitividade sua. Se inscreva aí para o meu canal também ter transitividade. Um abraço e até a próxima!